Salve, rapaziada, mais um vídeo do canal, caras, e vamos ver aqui o que o Mauro César falou aí após, né, ele que tava lá e presenciou esse jogo histórico do Flamengo contra o Chelsea. Vamos dar uma olhada no que ele falou depois que o Flamengo venceu o Chelsea ali, atropelando os ingleses. As pessoas entenderem o seguinte, nada contra jogar por uma bola, jogar fechado, o Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte. Mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo. Contra um time da Premier League, quarto colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que são emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, quarto colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, né, o erro do Flamengo, permitindo que o Gerson ficasse frente a frente com o goleiro, mas ele nem chutou, nem cruzou. E depois o Plata também frente a frente, acabou parando no goleiro adversário. Mas o Flamengo fez um jogo de imposição. O Flamengo jogou como o seu torcedor gosta. Mesmo sendo um time importante, um time da Inglaterra, um time forte, acostumado a jogos de muita intensidade, teve dificuldades, pecou por não finalizar no primeiro tempo, mas no conjunto da partida foi, de fato, um jogo para o torcedor ficar muito orgulhoso, porque foi uma vitória autoral, né, do técnico e do time. O técnico entende qual é o clube, ele sabe muito bem o que é o Flamengo. O torcedor do Flamengo ele pode até admitir jogar retrancado, fechado, se você não tem bons jogadores. Aí você não tem opção. Mas tendo o investimento que tem, ele quer o Flamengo jogando dessa maneira, sempre que possível. Se o adversário não permitir, porque ele é muito melhor, paciência, você tentou. Eu acho que isso deixa o torcedor do Flamengo muito orgulhoso. O Felipe Luiz não só é rubro-negro, como entende muito bem isso. E tem uma mentalidade de futebol que se encaixa com esse propósito, de ser impositivo, de querer a bola e de tentar agredir o adversário. No dia que o time dele finalizar mais e tiver um melhor aproveitamento ofensivo, proporcional ao tempo que tem a bola e controla as batidas, ele vai ter um time muito difícil de ser batido no futebol sul-americano e até, quem sabe, em competições como essa. E é uma coisa que eu sempre falei que é muito difícil, cara, você jogar contra times ingleses, porque eles sufocam. Você vai pegar os times da Espanha, por exemplo, é um time que trabalha mais a bola, cadencia mais o jogo. Os times da França, eles têm mais a questão de força, né, de trombada e tudo mais. Os times da Premier League, não, cara, eles são sufocantes. É só você pegar o que o Arsenal fez com o Real Madrid na Champions, cara. Não deixou o Real Madrid jogar, né, cara. Mas vamos dar uma olhada aqui no que o Rizek falou também depois do jogo. Olá, amigos. Um jogo de futebol, como vocês bem sabem, se ganha muito antes de a bola começar a rolar. Eu queria propor o debate a vocês sobre as escolhas do Felipe Luiz para a aula de futebol que o Flamengo deu contra o Chelsea aqui. O Eric Faria, no pré-jogo do Sport TV, trouxe uma informação crucial para entender a mente do treinador rubro-negro. O Felipe pegou os dados dos jogadores de defesa do Flamengo e priorizou os mais velozes. Quem é mais veloz, o Wesley ou o Varela? Acho que não tem dúvida de que é o Wesley. Eu fiquei surpreso, por exemplo, do Léo Ortiz, zagueiro de seleção brasileira, não ter começado o jogo. Mas os dados apontavam que o Danilo, apesar da idade, é mais veloz do que ele. O Ayrton Lucas, na esquerda, também é o jogador mais veloz que ele tem para escalar por ali. E aí, as escolhas do Felipe durante o jogo também priorizaram isso, o físico, a intensidade. Não é qualquer treinador que, perdendo um jogo de 1-0, abre mão do seu jogador mais talentoso. Ele tirou o Arrascaeta quando estava 1-0 o Chelsea. E as escolhas dele durante o jogo foram sempre priorizando o pulmão. Colocou um menino, o Ryan Lucas. E cadê o Pedro? Por que o Pedro não começou jogando aqui? Muita gente deve ter se perguntado. Eu acho que eu já dei a resposta. O Pedro é um jogador que entrega muitas coisas maravilhosas com a bola e talvez não entregue tantas outras sem ela. E o jogo de hoje exigia imposição física contra um time muito jovem, um time que tem, nesse momento, como todos os europeus, uma desvantagem física em relação a gente por causa do calendário, e esperto é o treinador que explora essa possível superioridade. Então eu acho que o Felipe hoje, mais uma vez, teve uma estratégia, uma mente europeia, dirigindo um clube brasileiro, pelo menos eu vejo assim, fazendo escolhas que não foram tão simples, poderiam não soar tão simpáticas para a torcida se o resultado não viesse, por exemplo, e acabou premiado com uma aula de futebol. Aliás, está cada vez mais difícil decidir ou estabelecer, decretar
Qual brasileiro teve a melhor atuação até o momento? Que venham as próximas. Grande abraço para vocês. E vamos dar uma olhada aqui também no que o Flávio Prado falou aí depois do jogo do Flamengo, porque ele foi um dos jornalistas que estava sendo muito criticado, né? Porque ele estava zombando ali dos times brasileiros. Quando começou esse Super Mundial, ele falou que os times brasileiros iam para passear. Mas eu gosto do Flávio Prado, eu acho que ele tem boas análises. E eu acho que ele falou ali com base no que ele via no Brasil, né? Nos jogos aqui do Brasil, a gente tem que levar em consideração o contexto do que a gente tem aqui, né? Também gramados, os jogos encavalados. Então, falou com base no que ele viu aqui no futebol brasileiro. E agora vamos ver o que ele falou depois aí do Flamengo vencer o Chelsea. Eu não esperava nada dos times brasileiros, porque, obviamente, estou baseado no desempenho aqui no Brasil. E o nível do jogo aqui no Brasil é muito fraco, é muito baixo. Por que é que se joga tão pouco aqui e lá se joga tanto? Talvez porque houve um tempo de preparação, talvez porque você consiga focar apenas numa competição, pode ser. Mas realmente o nível do jogo que eu estou vendo lá, o jogo que mais me surpreendeu, por incrível que pareça, Pilhado, foi o jogo do Fluminense contra o Dortmund. Porque o Fluminense, você olha o Fluminense aqui, é de uma lentidão absurda. O Flamengo ainda tem algum jogo de mais velocidade, não como foi hoje. O Botafogo tem alguns jogos de mais velocidade, mas o Palmeiras jogou dentro do que ele joga mais ou menos, mas o Fluminense para mim foi uma surpresa muito grande. Eu achava que com a velocidade que se joga aqui no Brasil, você ia ter, inclusive disse isso, para mim vai ser um choque de realidade. A maneira como se joga no Brasil é uma maneira quase amadora de jogar, né? E, no entanto, até agora os times têm mostrado um nível muito elevado. Vamos ver se na segunda parte isso continua, como é que a coisa vai ser. Mas realmente surpresas, para mim, bem agradáveis. Eu não esperava nada dos times brasileiros. Não esperava mesmo. Vou falar agora, não, esperava nada. Achava que todos iam tomar sacolada de europeus. E, no entanto, o Botafogo ontem e hoje o Flamengo, que são aqueles que jogaram com times de um nível mais elevado, se comportaram muito bem. O Botafogo teve muita felicidade, marcou bem, tá, mas hoje o Flamengo sobrou com relação ao Chelsea. E aí o Flávio Prado aí reconhecendo que ele não realmente tá surpreso, né, com a atuação dos times brasileiros. E eu acho que a tendência, cara, nas oitavas até a final, é esse desempenho dos europeus cair ainda mais. Pelo que eu vi na segunda rodada aí dos times europeus, eu achava que a Inter de Milão era ruim. Desde que eles ganharam do Barcelona ali, eu já achava um time meio mais ou menos. Eu tô tendo uma visão pior ainda do que eu já tinha deles, cara. Porque assim, eles tomaram sufoco, cara, pra ganhar do Always Red. Eu acho que foi esse time. E eles ganharam na última bola ali, suado, cara. Mas enfim, rapaziada, vamos ver aqui também o que o Denilson falou ali depois, né, do jogo do Flamengo. O Henrique colocou o Wallace. Eles participaram do... Bem, o Bruno Henrique fez o gol, deu assistência pro Danilo, o Wallace fez o terceiro gol. Destacar o Wesley, mano. Ele erra no primeiro gol do Chelsea, o único gol do Chelsea até agora, mas ele não se escondeu do jogo, porque tem muito jogador que se esconde do jogo quando erra, jogo desse tamanho. E o Wesley continuou jogando muito, saiu machucado agora. Rapaz, que... Caralho, que da hora, velho, que jogão. E Copa do Mundo de Clubes, hein? Parabéns aos brasileiros, mano, demais. E vamos ver aqui esse vídeo também, porque parece que tivemos um público bastante relevante, né? Não só de flamenguistas que estavam torcendo pro Flamengo, tá? Eu vi vídeos de gringos também que eram lá torcedores de outros times da Inglaterra, que estavam lá com a camisa do Flamengo secando e torcendo contra o Chelsea. 54 mil torcedores no estádio? Esse aqui foi o maior público do Mundial em jogos de times brasileiros. E tinha gente falando que a torcida do Flamengo só lota estádio aqui no Brasil. Rapaz, no Brasil lota. Vai em Brasília, lota. Aí vai na Argentina, lota. Aí vai nos Estados Unidos, os caras lota. Disseram que ia flopar, né? Mas enfim, rapaziada, foi um jogo histórico do Flamengo, realmente. O Flamengo jogou muita bola e botou os ingleses na roda aí novamente. Mas enfim, rapaziada, deixa nos comentários o que você achou. E se você curtiu o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.